Muito bem-vindas e nós hoje vamos estar à conversa com a Rafaela Silva. E a Rafaela Silva, ela fala muito sobre o desbloquear as nossas emoções, ok? Portanto, o trabalho dela tem muito a ver com isto, tem muito a ver com... Tá, ok. Portanto, vamos então falar um pouco mais sobre isto, não é? Como é que nós podemos desbloquear as nossas emoções? Eu vou trazer aqui a Rafaela para que vocês também possam perceber um pouco mais, não é, sobre esta área, esta parte emocional e de que forma é que muitas vezes as nossas próprias emoções acabam por ter um impacto enorme no nosso sucesso profissional, não é? Ou seja, nós vamos falar hoje sobre os 4 bloqueios emocionais que te impedem de teres mais sucesso profissional, está bem? Então, já temos aqui a Rafaela, eu vou aceitar aqui o convite. Portanto, vamos cá ver, a Rafaela está a entrar. Acho que vai ser assim uma live Deu certo. muito boa mesmo. Vamos falar aqui, não é, de uma forma aberta sobre quais é que são estas emoções que nos prendem, Está quais é que travado são aqui estas para mim. emoções que nos impedem de realmente conseguirmos ter mais sucesso profissional, de conseguirmos nos mostrar mais ao mundo, de conseguirmos também Não sei receber se é mais só para dinheiro mim. através daquilo, não é, que nós fazemos, através da sabedoria que nós partilhamos. Rafaela, acho que já conseguiste aderir, Será que é a certo ou minha não? rede? Eu aceitei aqui deste lado. Ora, vamos cá ver se tu já consegues entrar. Vamos dar aqui só um minutinho, também à medida que estão a chegar mais pessoas. Eu já fiz aqui o meu chá verde, que é aqui o meu chazinho para ter aqui um boost de energia. Ok. Ok, diz aqui que Rafaela não pode aderir. Vamos cá tentar enviar o convite. Já temos aqui o convite. Já estás a ver as duas? Eu é que ainda não. Vamos lá ver. Deu Agora sim. certo? Agora sim, Rafaela. Bom dia. Boa! Ai, estava a ver, não sei, eu deixei de te ver e agora já deu. Boa! Perfeito. Então, bem disposta? Bom dia, sim. Eu acho que está a travar um bocadinho. Quem estiver a ver pode só dizer se está tudo ok com a minha cara, não sei. Está a travar um bocadinho a tua imagem para mim. A minha imagem, eu por acaso consigo ver bem as duas imagens, mas coloquem aqui nos comentários se vocês conseguem ver. É porque às vezes nós vemos o vídeo travado do outro lado, mas as pessoas estão a ver Bem, bem. Lá está, aqui a Maria a dizer que tudo ok. Pronto, ok, ótimo. é o mais importante. Mas consegues-me ouvir, Rafaela? Sim, Assim consigo. um É só bocadinho. se a minha neta às vezes falha. Se falhar, eu passo para os dados. Então, só que eu tenho que ligar no outro telemóvel. Mas vamos, vai dar certo, vai dar certo. Não, vamos em frente, não é? Boa, isso mesmo. Então, olha, eu trouxe aqui hoje Rafaela, não é? Fiz aqui este convite à Rafaela, para a Rafaela falarmos aqui um bocadinho sobre esta questão mais emocional. De que forma é que as nossas emoções, e vamos falar sobre 4 bloqueios específicos, é que nos impedem de termos mais sucesso profissional. E para quem ainda não te conhece, há pessoas que já te conhecem, outras que não, eu gostaria que tu pudesses fazer aqui uma breve apresentação. Quem és tu? O que é que Ok. tu fazes? Então, eu sou a Rafaela Silva, sou mentora e terapeuta e tenho dedicado nos últimos tempos a ajudar pessoas a desbloquearem a sua vida e as suas emoções para conseguirem ter sucesso profissional e pessoal. Ou seja, as coisas estão interligadas, né? Então, eu aceitei o teu convite, quero já agradecer também. Foi com muito gosto que eu aceitei. Antes de falar sobre os 4 bloqueios, que na verdade vão entender que é só um, tenho que explicar o que é que são bloqueios, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Claro que sim. Então, os bloqueios eles são criados, são algo que nos impede de ter clareza de alguma coisa. Então é importante entenderem isto, porque há pessoas que, enfim, confundem um pouco os conceitos. E depois o que são bloqueios emocionais? São emoções que nos impedem de ver as coisas com clareza. Então, eu também queria falar, e isto aqui também podes dar o teu parecer, para tornar a conversa mais interessante, senão fica aqui um monólogo. Não, vamos conversando e vamos, não é? As duas complementando estes temas, Sim. claro que sim. O que é isto de sucesso profissional?
O que é que para ti é sucesso profissional? Depois eu digo o que é que eu acho que é sucesso profissional. Só para eu Sim, complementar. eu acho que cada pessoa, não é, tenha uma noção diferente do que é sucesso profissional e lá está, para mim pode ser uma coisa, para ti vai ser outra, com certeza, e para outras pessoas vai ser outra totalmente diferente. Eu, para mim, e na fase da vida que eu estou, porque eu acho que também vai depender muito da fase da vida em que nós estamos, Sim. para mim, hoje em dia, ter sucesso profissional é, no fundo, eu ser reconhecida, não é? Neste caso, por ajudar empreendedoras também a terem um mindset, não é? Para chegarem a próximos patamares financeiros e conseguir, portanto, ter os meus grupos. Neste momento, para mim, ter sucesso profissional não é trabalhar das 9 às 5, não é trabalhar com 10 pessoas durante um dia inteiro. Não, para mim, ter sucesso profissional hoje em dia é conseguir ter 50 pessoas na minha mentoria, não é? E ficar apenas a seguir essas pessoas. Ou seja, trabalhar tipo 4 horas, 10 horas por semana e ter tempo livre para mim, não é? Ter tempo livre, eventualmente, para a minha família, para a criação da minha família e ter esta liberdade. Eu sou muito regida aqui por esta questão da liberdade e por esta questão de impactar os outros, não é? Ou seja, realmente para mim é importante unir estas duas pontes, que é liberdade, ter tempo para mim e ao mesmo tempo ter sucesso profissional, o que significa que eu não vou ter que trabalhar muitas horas, eu quero na mesma servir a humanidade, mas ao mesmo tempo eu quero clientes que valorizem o meu trabalho, clientes que eu possa ajudar de uma forma bem específica e que elas se sintam, não é? Portanto, eternamente agradecidas e reconheçam também a minha ajuda no crescimento delas, na evolução delas, que lá está, acaba por ser desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento pessoal, é que acaba por desbloquear também aqui a parte do negócio. Eu associo muito a esta questão. Então, para mim é isto. Se eu pudesse dizer sucesso profissional é liberdade, portanto, ter liberdade, ter tempo livre, estar a causar um impacto no mundo e, ao mesmo tempo, obviamente, a receber dinheiro, não é? Portanto, a receber dinheiro com aquilo também que eu estou a contribuir. No fundo, seria isto. Nesta fase da vida em que eu estou, portanto, lá está. Acabaste por definir o que é mesmo na tua vida o sucesso profissional, não é? Eu costumo simplificar sucesso profissional numa frase bem curta, que eu digo, sucesso profissional é o que eu quero ser, é eu conseguir ter aquilo que eu quero ser, é conseguir ser aquilo que eu quero ser. Então é a mãe que queria ser mãe e é mãe, aqui no caso não posso ser mãe, não é porque estamos a falar de profissional, então vamos lá. Não é mãe, é o coach que queria ser coach e é coach, é o terapeuta que queria ser terapeuta e é terapeuta, é a mentora que quer ser mentora e é mentora. Então, sucesso profissional, as pessoas deturpam um bocadinho e acham que sucesso profissional é ganhar X ou Y, isso pode ser para uma pessoa, ganhar esse valor, sucesso profissional para essa pessoa pode ser, mas na verdade é aquilo que nós quisermos. Então pode ser que no teu caso e das tuas alunas seja o trabalhar menos horas e ser na mesma bem remunerada. Para outras pessoas pode não ser, pode ser trabalhar 300.000 horas e ser feliz com isso. Sim, exatamente. E sabes que eu noto muito estas diferenças. Por exemplo, eu tenho colegas minhas, não é? Por exemplo, para mim, hoje em dia já não me faz sentido dar consultas individuais e eu quero lá estar, reduzir o meu tempo, concentrar, por exemplo, em atender grupos. Mas para outras pessoas, sucesso profissional é tipo ter muitas pessoas durante um dia e ter muitas interações, lá está. Cheia. Exato, e há outras pessoas que, por exemplo, a motivação delas não é ganhar dinheiro, é tipo ajudar as pessoas e contribuir, e tem muito esta veia de eu quero impactar o mundo, eu quero tipo ajudar as pessoas, eu quero salvar as pessoas, e que nem ligam muito ao dinheiro. Agora, há outras pessoas que se motivam mais, lá está, pela parte financeira. Mas sabes que normalmente as pessoas que dizem que não valorizam tanto o dinheiro, elas têm muitos bloqueios emocionais que as impedem de ganhar mais. Então, isso é uma máscara que elas colocam de dizer assim, eu não quero ganhar tanto dinheiro assim. Porquê? Porque o dinheiro é o mal de todos os mundos. Mas esquecem-se que, por exemplo, eu posso ganhar, sei lá, eu vou dizer assim um número
que para Portugal é muito, muito, né? Então, imagina eu ganhar 5.000 euros e eu posso não querer esses 5.000 para mim e querer doar metade. Quanto mais eu ganhar, mais eu posso doar. Então, Sem dúvida. será que essas pessoas que se fixam em eu não quero ganhar dinheiro, será que é mesmo isso? Será que se elas não ganhassem mais também não poderiam ajudar mais e contribuir mais para o mundo? Essa mensagem é muito bonita, porque lá está, quando a pessoa diz quero ajudar os outros, o dinheiro não importa, lá está. Obviamente que existem aqui crenças, existem bloqueios, coisas que a pessoa está a pensar ou passa a desconectar da energia do dinheiro. Mas olha que sabe que eu também trabalho com muitas pessoas que estão focadas mais no dinheiro em si, mas depois estão desfocadas do quê? Do estar ao serviço dos outros. Não sei se tu também já passaste por isso, ou conheces pessoas, não é? Com este padrão que é, eu estou tão focada em ganhar dinheiro, em ter mais dinheiro, em atingir próximos patamares financeiros, que é só o dinheiro que me está a mover. E depois eu desconecto de porque é que eu estou a fazer isto. Uhum. Eu quero ajudar as outras pessoas. E aqui acho que também tem mais a ver, e se pudesses até podíamos falar aqui de energia masculina, energia feminina, não é? Sim. Já daria aqui uma outra live. Era. Mas são dois padrões muito frequentes. A pessoa que quer ajudar o mundo, mas que está desconectada do dinheiro, e a pessoa que está super conectada com o dinheiro, só quer é o dinheiro, e há ali uma grande energia de ambição e a parte financeira, mas depois muitas vezes também está desconectada desta energia mais de relaxar e de ajudar os outros e de contribuir. Enfim, consegues identificar estes dois padrões? Consigo. Eu normalmente trabalho mais com pessoas que estão a dizer que não, que o dinheiro é importante e não conseguem ter mais. Por isso relaciona-se muito com aquilo que nós estamos aqui a falar, né? Bloqueios associados ao sucesso profissional, porque no fundo, se eu tiver muitos bloqueios, eu não consigo ganhar mais dinheiro. Uhum. Mas existe sim muitas pessoas que se focam tanto no dinheiro e que depois se esquecem do porquê de estarem aqui. E afinal o dinheiro ele só vai servir um fim. Qual é o fim dessa pessoa? Então, se eu não tenho o meu fim bem definido, eu perco-me no caminho. Por isso, os dois polos não vão levar a pessoa a um rumo certo. Chega a uma altura que essas pessoas também que procuram só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, se esquecem de servir e esquecem-se de onde é que vem o dinheiro. O dinheiro vem de servir. Uhum. Então, se eu não servir bem, eu não vou conseguir escalar e ter mais dinheiro. Por isso é importante, e enfim, eu também tenho o meu negócio, né? Portanto, também sou empresária e é importante que os empresários não se esqueçam que na base do negócio crescer está o servir muito bem. Quanto melhor eu servir, mais eu ganho. Quanto mais eu entrego, quanto mais valor eu dou, não é? Mais eu também vou conseguir receber, sem dúvida. Ou seja, acho que mesmo que, e vocês desse lado estejam neste padrão ou no outro padrão, é importante vocês perceberem o seguinte: qual é que aqui o trabalho base? Desenvolvimento pessoal. Trabalharmos aqui sobre os nossos bloqueios, não é, Rafaela? Então, indo aqui ao tópico já da nossa live, qual é que é, assim, para ti, um dos principais bloqueios emocionais que impedem as empreendedoras de conseguirem ter mais sucesso profissional? Tá. Antes de eu falar só dos 4 bloqueios, eu vou já ligar, mas eu preciso de explicar só às pessoas como é que surgem os bloqueios. Porque é que eles surgem, como é que eles surgem. Porque só para esta explicação, eu já posso estar a ajudar aí pessoas que estejam a ver-nos e eu no final vou dar um bónus, se der tempo, que são 5 passos que eu escrevi, 5 passos simplificados. Não vou aprofundar muito sobre eles, mas vou dar-vos os 5 passos para conseguirem desbloquear estas emoções. E vou falar também, obviamente, do tema, né? Então, como é que surge? Os bloqueios emocionais, eles surgem por... Normalmente, eu falo que são 3 pilares. São bloqueios transgeracionais, ou seja, é um bloqueio que pode estar a ser passado de geração em geração, então eu nem tenho ideia que eu não consigo ter sucesso profissional porque o meu pai, a minha mãe, na minha família, ninguém teve sucesso profissional. E eu estou a repetir o mesmo padrão, estou a repetir o mesmo sistema e é por amor que isto acontece. Então, há pessoas que estão a repetir estes padrões e só para entenderem isto já vão conseguir observar que eu não tenho que ser... não tenho que sofrer o mesmo que os meus pais sofreram,
honrando sempre a história deles, mas eu não tenho que sofrer isso. E é a partir deste movimento que nós conseguimos então ter sucesso profissional. Um outro bloqueio que pode causar aqui assim um frio na barriga a algumas pessoas é bloqueio associado a vidas passadas, experiências passadas. E isto ainda é pouco falado em Portugal, ou então ele é um pouco deturpado, mas a verdade é que nós trazemos gravado no nosso inconsciente memórias, medos, bloqueios que nós experienciamos nas nossas vidas passadas e que nos podem impedir também nesta vida de termos sucesso profissional. Então é importante eu ter clareza disto. Eu não mergulho muito sobre isto, porque eu acredito que o foco não é eu entender o que é que se passou lá atrás, mas eu focar-me no que eu quero fazer. Só que é importante eu explicar isto, que também pode ser que exista algum bloqueio que venha de uma vida passada. E então eu tenho esse bloqueio, então eu preciso aqui de curar isso, de desbloquear isso. E depois existe o terceiro pilar, que eu chamo dos 3 pilares, que é por repetição. E quando eu falo de repetição, foi algo que eu fui repetindo ao longo da minha vida e que me faz, então, não conseguir ter sucesso profissional. Às vezes são padrões de ações, por exemplo, eu sou desorganizada e por eu ser desorganizada não consigo ter sucesso profissional. Eu vou repetindo. Normalmente estes padrões estão associados a memórias ali desde que nós nascemos, aliás, antes de nós nascermos, quando já estávamos na barriga da nossa mãe, até aos 7 anos de idade. Normalmente são entre estas datas. E então, no fundo, estes 3 bloqueios, estes 3 pilares que eu acabei de referir aqui, que estão na origem dos bloqueios, e eles estão todos associados a uma coisa: repetição. Então, quer seja algo que foi passado pelos meus pais, pela minha família, pelos meus familiares, eu estou a repetir. Quer seja de uma vida passada, eu estou a repetir. Quer seja de eu ter vivido nesta vida algo que me marcou, eu estou a repetir. Então é importante eu limpar estes bloqueios através da repetição ou então através de uma ressignificação. E então, porquê que eles surgem, estes bloqueios? Deixa-me só aqui complementar uma coisa que tu disseste e que para mim faz todo o sentido. Falaste aí também nessa questão das vidas passadas e que eu acho que hoje em dia pode ser assim um bocadinho tabu, não é? As pessoas, o que é isto? Mas sabes que eu identifico muito com isso e por acaso foi isso que me trouxe a trabalhar com o tema que eu trabalho hoje, ou seja, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de me conhecer melhor e já fiz várias terapias, já passei por vários processos, então, por exemplo, 2 coisinhas que me ajudaram muito a perceber essas questões de vidas passadas foram o mapa da astrologia, portanto o mapa astral e o mapa numerológico, não é? O mapa da astrologia. E é muito engraçado que eu ainda estava a revisitar isto semana passada e é muito giro porque no meu caso eu tenho lá uma dívida kármica, que é o 13, que significa que eu estou a passar, não é? E na minha vida faz parte eu passar por dificuldades em empreender. Eu nunca tinha percebido isso, porque eu sempre achei, não, eu sou uma mulher altamente de fazer acontecer, de concretizar, mas realmente eu sempre tive muitas dificuldades nesse processo. Enquanto que se calhar pessoas, minhas amigas, colegas minhas, me diziam assim, eu nunca tive essas dores de crescimento, eu nunca passei por nada disso, ou para mim foi mais fácil. E eu, fogo, mas tipo, porquê que para mim é assim tão mais difícil? Eu conseguia ir avançando, conseguia ir concretizando, porque também sempre fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal associado ao crescimento do meu negócio. Mas então, ultimamente tenho vindo a perceber disto, porque eu fiz uma mudança de nicho em que passei de nutricionista para mentora de mindset, não é? A nível dos negócios online. E lá está. Porquê que eu tive que passar por tantas dificuldades em empreender? Para descobrir tantos, mas tantos bloqueios, tantas, mas tantas crenças que estavam dentro de mim, para agora conseguir ajudar outras pessoas que nem conseguem ver isso, ou que estão a precisar de ajuda e que eu mais facilmente consigo ajudá-las a fazerem este processo. Ou seja, isto para vos dizer que também, se vocês tiverem alguma coisinha de vidas passadas ou etc., que isso também não é um destino, vocês podem trabalhar sobre isso e muitas vezes ao trabalharmos sobre isso, podemos ter respostas incríveis, aprendizagens incríveis e que se calhar mais à frente também nós vamos perceber o porquê, não é, de estarmos a passar por aquilo, o porquê daquilo ter acontecido na nossa vida. E eu percebi muito isto, que realmente isto não era um destino fatal, tipo, vou ter dificuldades em empreender, que horror, não vou conseguir ter sucesso em nada, não é bem assim, vou ter que fazer as coisas, tenho que trabalhar muito, muito mais sobre mim, não é, do que se calhar outra pessoa até teria que trabalhar, e
isto vai-me dar ferramentas, sabedoria, aprendizagem, para depois mais tarde vir a ajudar outras pessoas, que eu nunca imaginei, não é estar nesta posição que estou hoje, mas é a nossa história, de alguma forma também nos vai trazer até onde nós estamos hoje. Então, só para complementar isso, que eu acho que também é importante, não acharmos, não é que estes nossos bloqueios muitas vezes podem ser fatalistas, Sim, sim. e percebermos que podemos trabalhar sobre eles. É importante entender isso, porque há pessoas que quando se começa a falar disso, então, se isto me acontece, então vou ter que ser sempre assim. Não, isso é o caminho fácil. É dizer que eu vou ter que ser assim. Esse é o caminho fácil. É dizer, então eu nasci assim, vou morrer assim, sou a Gabriela. E assim, não tem que ser assim, com trabalho. Aliás, é mesmo por ter esses bloqueios que precisa de os eliminar. É mesmo por esse motivo. Porque senão eles vão continuar. E eu falo muito sobre eles vão continuar, às vezes é nas pessoas que nós mais amamos. E eu decido não olhar para isso e já começo a sofrer aqui nesta vida, porque um filho meu tem o mesmo problema. E eu sou obrigada a olhar para isso de outra forma. Então é importante entender isto. Quanto mais rapidamente eu me liberto destes bloqueios, mais rapidamente eu chamo a alma familiar, toda a alma familiar e todas as pessoas com quem eu me relaciono também evoluem. Então é muito importante isto. Eu só queria dizer porque é que os bloqueios surgem. Eles surgem porque são mecanismos de defesa inconsciente. Então o nosso corpo, vou chamar assim, mas é muito o nosso ego, ele não quer sofrer. E por ele não querer sofrer, então surgem estes bloqueios. E eu fico presa porque eu não quero sofrer. Então, o nosso corpo, ele vai sempre procurar o melhor caminho para nós não sofrermos. Porque achamos, toda a nossa vida, que sofrer é algo mau. Que sofrer é algo que nos destrói, que nos deixa muito mal. Então, eu vou falar sobre os 4 bloqueios e depois posso só explicar um bocadinho melhor esta parte, o porquê de sofrer não ser algo mau. Tanto quanto as pessoas imaginam assim. Então, assim, eu vou falar de 4 bloqueios que, na verdade, eles são um bloqueio, para mim. E estes 4, eles que acabam por estar todos interligados, são diferentes, mas interligam-se. O primeiro bloqueio, eu falo o medo de perder. Então, eu quero empreender, eu quero ter sucesso profissional, eu vou falar mais de empreender, porque é o caso. É o teu caso, não é? Falas mais para empreendedores, eu também sou empreendedora, eu acabo por me identificar. E eu quero empreender e de repente vem aquele medo. E se eu perco tudo? Se eu perco dinheiro, se eu perco o apoio, se eu perco a credibilidade, se eu perco. E se eu perco? Então, o medo de perder eu não vou aprofundar muito sobre os medos, porque dá para entender só para eu falar, né? Eu tenho medo de perder. Eu fico ali com muito receio do que é que eu vou perder por eu decidir empreender. Porque, na verdade, sucesso profissional é engraçado, porque agora eu estou a correlacionar. Os bloqueios que nos impedem de ter sucesso profissional, normalmente, para eu ter sucesso profissional, quando nós estamos aqui a falar, é alguém que ainda não tem sucesso profissional, não é? E normalmente ele tem que fazer uma viagem de mudança, de transformação, de passar daqui para ali. Por isso é que eu digo, eu tenho muito medo de perder. Perder o quê? E eu fico no mesmo lugar. E eu prefiro manter-me sem ter sucesso profissional do que arriscar-me a perder algo. Então este é o primeiro bloqueio. O segundo é a minha insegurança. Eu ser insegura. Eu achar que eu nunca vou conseguir ser tão boa. Sei lá, alguém que quer ser mentora, como nós somos. Eu nunca vou ser tão boa como a Teresa é. Eu nunca vou ser, eu sou insegura de mim. Então, aqui a insegurança ela vem muito associada à comparação. Normalmente, alguém inseguro é alguém que se compara muito. É alguém que acha que eu tenho que ser igual a X, Y, Z. Depois, o terceiro bloqueio é o medo de eu falhar. Isso dá errado. E se dá errado, o que é que eu vou fazer à minha vida? O que é que eu vou fazer à minha vida se der errado? Bem, enfim, eu vou focar-me porque o meu cérebro vem logo 1001 justificações. Eu podia justificar cada um destes pontos, mas era uma live completa. Só eu falar sobre medo de perder, insegurança, medo de falhar. Era uma live só. Depois, o quarto bloqueio é o medo do incerto. Medo do incerto. O que é que vem aí? O que é que vem aí? E será que eu dou conta? Será que eu não percebo nada do online? Eu não percebo nada
de como é que funcionam as plataformas, então é um medo do incerto. E normalmente o medo do incerto está associado a pessoas que têm muita ansiedade. Pessoas vivem no futuro, né? Viver no futuro é ansiedade. Então eu resumo estes 4 bloqueios num só, no medo. Porque é medo de perder, é insegurança, é o medo de eu não ser suficiente, depois o medo de eu falhar e o medo do incerto, medo do que virá. Então eu resumi só numa palavra, no medo. E é importante eu explicar a quem está aqui a ver que o medo, ele vem por um motivo. Ele vem, mais uma vez, associado ao nosso ego, e o nosso ego ele tem uma necessidade muito grande de se sentir amado. Então, pessoas que têm muito medo, elas têm em falta o quê? Amor. E pode ser que seja amor de mim para comigo, normalmente é amor de mim para comigo, porque eu não reconheço, quando eu tenho muito medo, eu não reconheço, normalmente eu não me amo tanto assim, porque senão eu entendo que quer eu perca, quer eu falhe, quer eu não tenha tanta confiança assim, o que quer que aconteça, eu vou continuar a amar-me. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa do que quer que aconteça. Então, na base destes medos todos está uma necessidade muito grande de eu me sentir amado. Sim, e deixa dizer aí uma coisa que eu também sinto muito, que é essa necessidade de sermos amadas e também a necessidade de sermos aprovadas, não é? Porque lá está, muitas vezes eu não avanço, eu tenho medo de avançar e criar um programa novo, ou tenho medo de aumentar os valores, que é algo que acontece muito com as pessoas que eu sigo. Ai, eu quero aumentar os valores, as pessoas não me valorizam, então aumenta os valores. Ai, mas não! Não é? Portanto, há sempre aqui este medo de avançar em algo que também está sempre associado à aprovação dos outros. Como é que os outros vão reagir? O que é que as pessoas vão dizer sobre mim? Que críticas é que eu vou receber? O que é que os meus pais, o que é que a minha família, o que é que o meu namorado, o que é que o meu tio, o que é que as minhas amigas vão dizer? O que é que os pares, por exemplo, aqui na área da nutrição. Ai, Teresa, mas eu vou aumentar o valor para X, mas nenhuma nutricionista cobra estes valores, não é? É o medo de não sermos aprovadas pela sociedade, pelas pessoas que estão à nossa volta. Tem a ver, sim, com a parte de não... Ou seja, se eu vou aumentar o valor de algo e de repente as pessoas começam a criticar ou a rejeitar ou a afastarem-se de mim, eu sinto que não estou a ser amada. E, acima de tudo, também sinto que elas não me estão a aprovar. E eu costumo dizer sempre, e tu? Tu estás-te a aprovar? E tu amas-te, tu elogias-te, tu valorizas-te? Porque é sempre um espelho daquilo que nós somos. Por isso eu acho que faz muito sentido o que tu disseste, que é esta relação de amor próprio, tem de vir em primeiro lugar, em vez de pensarmos nos outros e os outros. Não, em primeiro lugar pensar em mim. Eu estou confiante, eu sinto que estou a valorizar o meu trabalho, eu sinto que o meu trabalho não é, vale este valor, então eu avanço, então eu vou em frente. Porque lá está, quando nós nos amamos, quando nós estamos seguras e firmes e confiantes, pá, é quase como se tivéssemos uma capa de proteção que venha ou que vier, tipo, não quero saber do género, eu sei para onde é que eu tenho que ir. E acho que é esta a confiança e este foco, não é? Que nós temos que sentir internamente. Por isso é que muita gente acaba por não sair da sua bolha, por não conseguir expandir, por não conseguir ter mais sucesso profissional. É que na verdade é isso que tu referiste. O medo de eu não ser aprovado está associado a eu não me amar. Sem dúvida. E se eu não entender isto, eu não consigo ir à origem. Então, nós começámos lá no início a explicar que os bloqueios que nos impedem de ter sucesso profissional, nós falámos do que era sucesso profissional. Se as pessoas só se focam no sucesso profissional e não entendem o que está na base, não conseguirem, vai ser desafiante mesmo. Porque os desafios vão acontecer. E se eu não tenho firme em mim, este amor que eu falo, amar-me a mim mesma, eu não consigo. E uma coisa que tu falaste interessante é associada à dificuldade, a eu não conseguir cobrar mais. É engraçado, porque eu quero que os outros me valorizem, mas eu sou a primeira a não valorizar-me, a fazer um preço que eu acho que não é justo pelo meu trabalho. Sem dúvida. E depois há aqui uma coisa que acontece muitas vezes, que é,
elas ficarem a queixarem-se, não é? Elas queixarem-se do género, mas eu não consigo fazer isso, mas as pessoas não me estão a valorizar, não me estão a valorizar, estou farta de trabalhar nestas condições. E há aqui uma grande resistência, lá está, e é realmente, eu costumo dizer que quando nós fazemos estas mudanças, seja em cobrar mais alto ou outras quaisquer, há um rasgão que tem que ser feito dentro de nós, para nós irmos, lá está, para o desconhecido, que era o outro medo que tu falavas aí, que é, e agora neste desconhecido, o que é que vai acontecer? Não faço a mínima ideia, não é? Mas eu tenho que me libertar e tenho que me render e perceber que, ok, provavelmente vai ser algo melhor. Eu tenho que me abrir a conhecer este novo conhecido, que é, podíamos falar em zona de conforto, não é? Tenho que me permitir ampliar a minha zona de conforto, porque o que era desconfortável para... ou seja, lá atrás o que era desconfortável para mim, hoje já não é assim tão desconfortável. E se calhar há coisas que para mim própria, hoje em dia, são desconfortáveis e que se calhar daqui a 2 anos eu vou me rir. Como assim? Mas é necessário fazer este trabalho de este romper, este passar para lá, este ir em frente, não é? Sem dúvida. Ainda ontem eu estava a rever já fiz os meus objetivos deste ano, no início do ano, né? Antes do início do ano, mas ontem eu estava a passá-los para o computador, eu só tinha feito à mão. E tinha lá um objetivo que agora se relaciona com isso que falaste, que era o objetivo de fazer conteúdo de forma regular nas minhas redes sociais. E eu hoje em dia faço uma live por dia, 3 posts por dia, histórias, tudo. Então hoje não cabe mais em mim esse ser um objetivo meu, porque já é fácil para mim fazê-lo. E aqui é também importante referir, associado ao medo, está algo que é importante também falarmos aqui, que é estes bloqueios todos, eles estão associados à falta de planeamento. Uhum. Porque quando eu começo a entender, assim, que eu posso ter medo de perder, mas eu já me planeei para eu poder perder aquele valor, para eu poder perder X, esse medo não faz sentido. Porque então, eu decidi que eu ia, sei lá, por exemplo, no nosso caso, eu decidi que eu ia investir, vou dizer, 1000 euros para que o meu negócio dê certo. Eu juntei os 1000 euros, eu organizei, eu já sei onde é que eu vou direcionar aqueles X, sei lá, os 300 para aqui, 200 para ali, mais 100 para ali. Vou estar aquele tempo que eu determinei também focada, com a energia focada naquilo que eu quero fazer. Se eu perder, eu já assumo que eu vou perder e eu já me organizei na minha vida para eu conseguir suprir essa falha desses, vou dizer, 1000 euros. Para muitas pessoas pode ser um valor muito alto, pode nem ser necessário gastar tanto, ok? Eu só estou a pôr um valor assim para entenderem. Então, o medo também vem muito por falta de planeamento. Uhum. Sabes que há aqui um outro medo que, lá está, o medo de perder algo, que é o medo de perder energia. Muitas alunas também referem isto, porque nós trabalhamos muito com grupos e programas em grupo. Sim. E qual é que é aqui uma das principais dificuldades em expandir e terem mais pessoas nesses grupos? Vou perder energia, não é? Tipo, então se já estou aqui com 10 ou 20 pessoas, o que é que seria de mim ter tipo 100 pessoas neste grupo? Não! Tipo, vou perder energia, isto não vai correr bem. As pessoas vão sentir que eu estou a dar-lhes pouca atenção, então acho que esse medo de perder também podemos associar, por exemplo, à questão de energia. E mais uma vez, qual é que é aqui a base? É a preparação, é o planear que é. E elas também muitas vezes veem hoje em dia a minha mentoria e dizem-me assim, realmente, Teresa, tu não pões toda a gente a falar. Realmente, tu depois dizes para as pessoas falarem no WhatsApp, tu dizes tipo, para as pessoas fazerem isto e aquilo. Eu vou começar a tirar estas dicas para mim. É uma questão de preparação. Então, se eu quero me preparar para ter mais pessoas num grupo, não é? Numa sessão via Zoom, ou o que for, eu tenho que preparar como é que eu vou fazer esta sessão. Quais é que vão ser as dinâmicas que eu vou incluir nesta sessão? Sim. Eu não posso pôr toda a gente a falar. Eu tenho que perguntar quem é que quer falar, colocar outras dinâmicas no chat, fazer parcerias ou trabalhos, dividir as pessoas por grupos ou por a pares, não é? Colocar outras dinâmicas para conseguir também me preparar para o meu objetivo. E se eu sinto que vou perder energia, ok, como é que eu posso não perder essa energia? Ou como é que eu posso prevenir perder essa energia? E tem a ver com isso,
preparação, planeamento. Eu tinha uma mentora minha, que ela era mentora ela é psicóloga, e ela fala que as pessoas que estão a empreender no online e acham que fazer uma mentoria é ligar o Zoom e abrir os micros, não sabe o que é mentoria. Uma mentoria não é abrir o Zoom e deixar as pessoas falar. Isso é perigoso até. Porque não sabemos o que vem do outro lado. E eu posso não estar preparada para lidar com o que vem do outro lado. Então tudo isso tem que ser medido. Os tempos de abrir micros têm que ser medidos. E a mentoria em si é muito mais do que isso. Então é importante também entender. Conduzir o grupo para um determinado resultado. Não é só, agora estamos aqui, pronto. Isso não é mentoria. E também há pessoas, até, é importante também referir isto, que há pessoas que vão ser nossos clientes e que acham que é isso. E é nossa obrigação, enquanto vendedor do nosso produto, explicar à pessoa que não é isso. Mostrar à pessoa que não é isso, que o trabalho ela vai estar a fazer nela. Por exemplo, no meu caso acontece muito isso. As pessoas vêm para... Eu dou consultas individuais e faço consultas... Não é consulta, né? Eu faço mentoria em grupo. E as pessoas acham que nessa mentoria vão contar tudo da sua vida, vão falar tudo da sua vida. E não é isso que acontece. Não é esse o objetivo. Uma mentoria não é isso. Nós vamos mentorar, levar a pessoa até um determinado fim com o nosso conhecimento enquanto mentoras. E as partilhas são importantes, mas lá está, é o que dizes, é colocar um tempo. Eu costumo dizer, e é isso que eu também aconselho às outras pessoas, que é, nós temos que saber colocar as nossas regras. Por exemplo, se nós queremos fazer uma parte mais teórica inicial, nós temos que informar isso, que é, durante esta mentoria, durante esta sessão, vamos fazer agora aqui uma parte mais teórica, etc. Vou falar sobre isto e isto, e depois no final eu abro os micros, ou seja, é deixar já ali para que ninguém, a 10 minutos da sessão, comece a ativar o micro, comece a falar, ou seja, tem que haver uma ordem, e isto aqui depois também está muito relacionado com, acho que diria, o papel de líder, não é o papel de liderança. Nós eventualmente temos que nos preparar para sermos líderes do nosso negócio, para conduzirmos os nossos grupos, para conduzirmos os nossos programas. Até mesmo uma coisa tão simples e que eu costumo aconselhar, que é não estar sempre a responder a alunas, a clientes, o que for, no WhatsApp a toda a hora. Não, nós temos que selecionar um horário e as pessoas têm que ser informadas de que o meu suporte é entre X e X horas. Porque isto é muito importante, porque senão o que é que acontece? Nós próprios começamos a misturar vida profissional com vida pessoal. Estamos no sofá com o nosso namorado, já estamos a responder a alunas. Estamos não sei onde, no restaurante, já estamos a responder a alunas. Pá, e isso, eu já passei por isso. Não é? Eu lembro-me que a primeira viagem que eu fiz com o meu namorado, eu estava constantemente a responder a clientes que na altura trabalhava com emagrecimento, em grupos de emagrecimento, e eu estava lá constantemente a responder. E ele, Teresa, olá! Eu, ok. E tive que colocar estas regras, e hoje em dia, principalmente para aquelas pessoas que estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano de negócio, e que às vezes nós fazemos as coisas de forma tão apaixonada, tão dedicada, sim, e não queremos colocar estas regras, mas é importante, é muito, muito importante para também não ficarmos desgastadas, para não ficarmos, não é, frustradas e para não estarmos sempre, sempre ali. Porque lá está, se nós entramos nisto, é para termos liberdade de alguma forma. Então, não vamos ficar presas do nosso próprio negócio. É isso, engraçado como se vai relacionar novamente ao medo. Medo de perder clientes. Exato. Medo que eles depois achem que a Rafaela tem que responder ao domingo, a toda hora. Não, é assim. Está a dar atenção. Não está a dar atenção. Eu não vou ser reconhecida pelo meu cliente como uma boa profissional se eu não estiver sempre atenta, não é? Eu quero agora introduzir aqui algo que me veio à mente que eu acho que vai ser importante, que é assim, não se esqueçam nunca que os vossos clientes são o vosso espelho. Uhum. Tudo aquilo que eu permito, se eu permito ao cliente que ele, a um domingo à noite, ter a resposta, ele vai continuar a mandar mensagens domingo à noite. Claro. Se eu tenho medo de perder o cliente, porque eu aumentei o preço, o cliente vai sentir que eu estou com medo de aumentar o preço. Pode ser que ele vá embora. Não se surpreendam se isso acontece, porque eu estou a espelhar isso.
Então é muito importante eu trabalhar em mim os meus medos, os meus receios, tudo aquilo que o vosso cliente fizer vai estar a ser o vosso reflexo. Então, como reflexo, se eu trabalho em mim, eu elimino isso no meu paciente de uma forma, assim, eu estou a simplificar, claro, não é? Estou a simplificar. Mas nunca é por acaso que aquela pessoa me escolheu a mim, em qualquer área que seja. Porque é que ela me escolheu a mim e não escolheu outra pessoa qualquer. Não é por acaso. Ela por algum motivo se certificou. E então, normalmente, está associado a este efeito espelho. E é importante também falar sobre isto. Concordo plenamente com isso. Eu própria já senti isso na pele. Posso dizer que no início, quando estava a começar a trabalhar com emagrecimento, eu não era uma pessoa tão executora, nem tão comprometida, era assim um bocado, sabes? E comecei a apanhar muitas clientes assim. Eu, fogo, estas mulheres não querem saber. Não cumprem as coisas, não cumprem as orientações, mas eu própria também não estava ali, percebes, tão comprometida comigo e com as coisas que eu tinha para fazer. E lá está, mais tarde, porque na altura eu não fazia a mínima ideia sobre esta questão de o nosso cliente é o nosso espelho, muitas vezes, em algumas coisas, não fazia a mínima ideia, mas mais tarde comecei a perceber isso. E mais tarde também comecei a perceber que, ok, parece que os clientes agora são diferentes, ou parece que os clientes agora até me elogiam mais. Mas porquê que estas pessoas me estão a elogiar tanto? Porque eu própria estava a fazer um grande trabalho nesse sentido, eu estava a reconhecer o meu valor, eu própria estava a valorizar mais, a elogiar-me, e as pessoas também estavam a fazer isso, não é? Então, pá, é muito, muito giro. E hoje em dia eu costumo dizer assim, que os nossos clientes são sim, muitas vezes o nosso espelho, podem não ser daquilo que estamos a passar exatamente agora, mas pode ser de algo que aconteceu lá atrás e que nós já curamos, porque muitas vezes eles vêm ter connosco, porque de alguma forma, energeticamente, eles vão perceber, esta pessoa já curou aquilo e pode-me ajudar porque já superou. E muitas vezes também pode ser algo presente, que é algo que eu estou a passar agora, que não estou a conseguir superar e vem-me alguém para me ajudar outra vez a ter aquela aprendizagem e a superar isto. E acho que muitas vezes, também já apanhei clientes neste sentido, que são clientes tipo do futuro, que é, ela já superou isto. E eu ainda... Eu também eu também vou conseguir. O que é que ela está a fazer para superar isto? Eu também vou conseguir então superar isto. É quase como se fosse já um alerta do género. Tu ainda não superaste isto, mas olha aqui uma pessoa que já superou. Como é que ela fez? E eu própria, eu digo muitas vezes isto. Eu aprendo muito com as minhas alunas. Eu aprendo muito com as minhas clientes. Há sempre esta troca, não é? Eu acredito muito nisto, que vai sempre existir uma troca e que sim, à medida que nós vamos evoluindo, vamos apanhar clientes numa outra faixa, mas podem existir estes três grandes espelhos, que é o que eu lá atrás já curei, o que eu estou a curar agora e algo que eu ainda não consegui curar ou que estou no caminho para curar e alguém me traz aquilo que já está naquele patamar. E eu, ok, consigo ver e perceber, afinal isto é possível, o que é que ela está a fazer e o que é que ela fez para lá chegar. É super interessante. E eu depois consigo tirar a aprendizagem sobre. Sabes que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu falo, até com o meu namorado, sobre uma paciente minha. Obviamente ele me conhece, não é? Mas eu explico a história e conto isto, que é interessante como é que ela lidou com este problema, porque eu mesma, procurando ajudar e facilitar o processo dela lidar com um problema, às vezes dou-me com outros problemas que a pessoa já superou e eu fico, uau, eu também preciso aprender isto. E agora lembrei-me de uma coisa que é, não está totalmente relacionada, mas está relacionada com o nosso tema da aula, que é 4 bloqueios emocionais que nos impedem de ter sucesso profissional. E um bloqueio que nos impede é nós acharmos, isto é muito interessante e é super importante para qualquer pessoa que quer ser mentor, é eu achar que eu sou responsável pelo resultado do meu cliente. Yeah. Eu não sou responsável. Eu facilito o processo, mas o cliente, o paciente, no meu caso, né? Ele tem os 50% da parte dele.
Então é tão importante eu desbloquear esta necessidade em que a pessoa tem que mudar. Obviamente que sempre que eu entro para uma consulta, sempre que tu entras para uma mentoria, o nosso objetivo é que a pessoa não seja a mesma, que ela mude, que ela descole, que ela triplique o faturamento, que ela faça tudo o que ela quer. Só que eu não consigo ir lá, agarrar nas duas mãos, abrir a cabeça e mudar aquilo que a pessoa vai fazer. E eu vejo muitas pessoas que se culpam muito porque o paciente, porque o cliente, ele não conseguiu chegar lá. E quando nós começamos a observar o que é que... Então, será que fui eu? Nós começamos a ver que, às vezes, pode sim haver alguma falha nossa, né, enquanto profissional, mas na maior parte das vezes não é isso que acontece. O paciente, o cliente ainda não está preparado, às vezes, para fazer o que tem que ser feito e ele não faz. Outras vezes ele ainda precisa de ir mais fundo no seu autoconhecimento, no processo, no meu caso, de terapia, no processo de aprofundamento. Então é importante também que quem nos está a ver e quer ter sucesso profissional, que não associe o seu sucesso profissional totalmente aos resultados do outro. Porque obviamente que isso nos incentiva, não é? Mas se não podemos... O meu sucesso é isto. Não é só isto. Que os resultados dos meus clientes não vão definir o meu valor pessoal. Não vão definir o valor pessoal. E hoje em dia, uma estratégia que eu uso muito é este mindset de eu estou aqui para sustentar esta pessoa. Eu não estou aqui para colocar toda a minha energia para resolver o problema dela, porque eu já fui assim. Então eu dava por mim ficar desgastada nas consultas. Eu ficava esgotada, eu ficava mais triste do que os próprios clientes. Ou seja, eu ficava mais triste quando as pessoas não tinham resultados do que propriamente o cliente. Porque o cliente às vezes já estava naquela de não deu certo outra vez, pronto, há de dar certo. Mas eu ficava culpada, ressentida, frustrada, mas o que é que eu fiz de errado? O que é que eu não consegui fazer? O que é que eu não consegui ajudar, não é? E às vezes ficava naquela posição de impor a minha verdade, mas tenho de fazer isto, e tenho de fazer aquilo, e tenho... Calma, hoje em dia eu posso dizer que sou uma pessoa totalmente diferente, porque consegui ir de uma Teresa muito impor algo a alguém, frustrada com os resultados dos outros, que pensava que quando a maior parte tinha sucesso, é que ela tinha sucesso e eu podia valorizar aquilo que estava a fazer, para uma Teresa de eu estou aqui para sustentar, eu estou aqui para apoiar, para facilitar o caminho e, acima de tudo, para fazer com que a pessoa pense sobre ela própria. E não naquele sentido de tenho de fazer isto, tenho que fazer... Não é tenho que fazer, é como é que tu poderias fazer, que outras opções é que existem. E às vezes, e muitas vezes vamos passar também por esta sensação estranha, a pessoa olhar para nós e ficar em silêncio. O quê? Como é que eu poderia fazer? Não sei, eu estou com uma profissional à minha frente, diga-me como é que eu faço. Como é que tu poderias fazer? Se calhar podia fazer isto, ou poderia fazer aquilo, o que é que acha? Não é? As pessoas, muitas vezes os nossos clientes também vão estar nesta posição que, pronto, é uma posição de vítima, não é? Uma posição de eu quero uma salvadora, e nós temos que saber distinguir isto, e nós é que temos que colocar o tal limite de eu estou aqui para te fazer pensar, eu estou aqui para te ajudar, para te sustentar, e não para resolver os teus problemas todos. Há um papel e há algo que eu tenho para te ajudar, mas tu na prática, tu tens de cumprir isto, tu tens de passar por este processo. Há um compromisso das duas partes, e acima de tudo, se alguém não tiver resultados, ok, eu tenho que ter a certeza, dei o meu melhor, é preciso reajustar alguma coisa, porque às vezes vai ser preciso, é preciso reajustar alguma coisa do meu lado, eu vou lá e reajusto. Mas se eu dei o meu melhor, reajustei aquilo que achava que tinha que reajustar, não é? Ok, eu tenho que ficar tranquila com isso e perceber que, acima de tudo, existem tantas e tantas pessoas que já tiveram sucesso ao fazer este processo comigo. Porque às vezes o que é que acontece tão bem, eu noto muito isto, que é, uma pessoa não tem sucesso, mas 10 têm sucesso. E nós ficamos frustradas porque aquela não teve. Porque que aquela não teve? E esquecemos também de valorizar todas as pessoas que estão a falar bem de nós. Todas as pessoas que enviam testemunhos indescritíveis. Todas as pessoas que estão lá e que realmente o nosso trabalho ajudou aquelas pessoas. E acho que temos que também mudar o nosso foco para aí. E mais uma vez, é aquela insegurança que tu falas, que é
Se eu sinto que toda a gente não tem sucesso, então significa que eu falhei, que eu errei, que eu fiz alguma coisa errada, não é? Portanto, é aquela insegurança de, então, se alguém não está a ter resultados, significa que eu sou uma má profissional. E muitas vezes não tem a ver com isso. Então é preciso desbloquear aqui muita coisa, sim, sem dúvida. Eu agora perdi, mas eu ia dizer algo. Algo Sim. que me ajuda muito, e assim, eu trabalho com terapia, né? As pessoas muitas vezes vêm desesperadas Claro. à procura de uma solução. E é muito importante, em qualquer lugar, eu acho. Eu acho que em qualquer lugar, mesmo enquanto mentora, eu faço isto, que é colocar a responsabilidade na pessoa e dizer assim: muita atenção, eu vou estar aqui consigo na terapia, eu vou facilitar este processo de mentoria, 50% faz parte de mim e eu comprometo-me a dar os meus 200%. Mas o outro lado precisa de se comprometer com os seus 200%. E isto, muitas vezes, não é feito. Muitas vezes, imagina, uma consulta de nutrição, e eu vou e já coloco, nutricionista. Quem é que teve culpa? Foi nutricionista porque ele não era bom nutricionista. Eu vou tentar com outro. Vou a um terapeuta. Vou a um psicólogo. Ele era mesmo. Não ajudou nada. Nada. E então é importante, e por isso que eu reforço muito isso, quando alguém vem até mim e quando começam logo a conversa a dizer assim: Rafaela, é a minha última hipótese. Eu digo: você é a sua última hipótese. Então vamos lá. E eu vou facilitar o processo, eu vou dar o meu melhor. Mas agora vem o seu lado. E eu pergunto à pessoa diretamente, eu trago-lhe a responsabilidade dela, eu pergunto: vai dar os seus 200%? Há pessoas que têm medo de fazer esta pergunta, e ajuda muito no nosso sucesso profissional também. Então, agora falando aqui sobre estes 5 passos, tinhas aí 5 passos para partilhar connosco? Quais é que são esses 5 passos? O primeiro passo, nas minhas cábulas, o primeiro passo é a compreensão. Então, para eu conseguir desbloquear a minha... Desbloquear estes medos, não é? Para eu conseguir desbloquear estas emoções, eu preciso de compreendê-las. Por isso eu procurei não só referir o medo e procurei trazer um pouquinho de compreensão. Vocês aqui já conseguiram fazer este processo de compreender um bocadinho melhor o porquê destes medos, destas emoções surgirem. O segundo está relacionado com aquilo que nós estamos aqui a falar ainda agora, há um minuto, que é assumir a responsabilidade. Se eu hoje estou onde eu estou, se eu hoje tenho estes bloqueios, se eu hoje tenho estes medos, para eu conseguir livrar-me destes medos, eu preciso de me autorresponsabilizar. Responsabilidade não é o mesmo que culpa. Então, atenção, porque há pessoas que vão dizer: mas eu tenho culpa de eu ter medo. Não, não é culpa. Mas temos responsabilidade. Quer nós nos recordemos, quer nós não nos recordemos. Então, para eu me libertar deste medo, eu preciso de me responsabilizar e de dizer assim. Quando eu falo em responsabilidade, eu falo dizer assim: ok, eu já entendi que eu tenho este medo. Então, o que é que eu posso fazer para deixar de ter? Isto é responsabilizar-me. E não é culpar-me, é totalmente diferente culpar-me. Então, entendam que para eu conseguir desbloquear isto, eu preciso de compreender, entender, compreender porque é que foi, como é que foi. Depois eu preciso assumir a responsabilidade, dizer: ok, eu tenho, então o que é que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso de permitir-me também, o terceiro passo é permitir-me sentir aquela emoção. Eu preciso me permitir sentir o medo, preciso me permitir sentir a ansiedade, porque todas as emoções, elas trazem-nos mensagens. Então, se eu estou a sentir medo, esse medo vem porquê? E ele está a lembrar-me de algo que eu vivi no meu passado e que eu já nem me lembrava. E essa emoção vem novamente para me dizer: olha lá, tu ainda não te libertaste disto. Então eu preciso de sentir essa emoção, permitir-me chorar se eu quero chorar, rir se eu quero rir. Isto está muito enraizado ainda na nossa cultura, que é assim: chorar é mau, sofrer é mau. É mau é eu inibir emoções. Inibir emoções é mau. Permitir-me sentir não é mau. Eu preciso de entender, reconhecer para me libertar disso. Então é muito importante as pessoas entenderem também que não tem problema nenhum se eu hoje estou no meu dia não. Porquê é que este dia não apareceu? Eu entendo, reconheço e mudo. Responsabilizo-me e mudo. Depois o quarto passo, porque eu sei que deve estar quase na hora, né? O quarto passo... Ok. O quarto passo é eu entender qual é a origem da emoção.
acaba por estar relacionado com os anteriores, mas eu preciso fazer, eu acabei por explicar, não é, no passo anterior, mas eu preciso de entender porque é que esta emoção está a surgir agora. Porque é que agora, quando eu quero empreender, quando eu quero ter sucesso profissional, eu estou com um medo danado. E isso aconteceu quando eu também decidi empreender, que foi, eu tinha muito medo do julgamento. E eu tive, para aí 5 meses para gravar um vídeo. E quando eu fui, Rafaela, mas o que é que se passa contigo? Então deixa ver. Olha que engraçado. É amanhã, eu gravo para a semana, eu gravo para a semana. Ah, esta semana não, na outra. Quando eu entendi, eu estava com muito medo do que os outros fossem dizer. Então eu tive que desconstruir este medo entendendo e falando comigo mesma e fazendo um processo até de introspeção, de autoconhecimento, foi entender. Eu não sou aquilo que os outros vão dizer sobre mim. Eu sou mais do que isso. E independentemente de correr bem ou correr mal, porque pode correr mal, entre aspas, mas mal é subjetivo também, não é? É sempre uma aprendizagem. Mas independentemente de correr bem ou de correr mal, eu não vou deixar de ser quem sou e não deixei de fazer o meu melhor. E por eu não deixar de fazer o meu melhor, está tudo certo. Mas eu não vou deixar de ir só porque pode correr mal. Porque correr mal é sempre... Eu nunca vou saber se dá certo se eu não tiver em mim a possibilidade de dar errado. Dar errado é uma possibilidade. Então eu preciso reconhecer isto. Quanto mais rápido eu me liberto desta rigidez, eu falo que é a rigidez, de querer controlar que tudo vai dar certo, eu não me permito viver. Afinal, empreender sucesso profissional é uma dança. Eu preciso dançar. Eu preciso dançar E eu acho que muitas vezes, quando as coisas efetivamente não dão assim certo, ou não alcançamos o objetivo que nós pretendíamos, ou nós temos que reajustar a estratégia que temos atualmente, Sim. ou então é uma excelente oportunidade para nós fazermos as coisas de forma diferente e para mudarmos. Epá, afinal isto não me está a dar alegria. Eu costumo dizer que quando não te dá alegria, quando não te dá prazer, quando, parece que ficas meio enjoada com aquilo, já não está... estás desconectada, então muda a estratégia, faz algo que ative novamente esse foco, que ative novamente, que às vezes pode ser um reajuste naquilo que estamos a fazer, ou então pode ser criar algo totalmente diferente e que se calhar nós nem tentaríamos criar algo totalmente diferente se este fracasso não tivesse acontecido agora. Então às vezes os fracassos, não é? São excelentes momentos de mudança de direção, mudança de foco, reconexão com o meu propósito, reconexão com o que é que me apaixona, como é que eu vou fazer as coisas de forma diferente. Fracasso não é sinónimo de desistência. Digo sempre isto. Fracasso não é sinónimo de não valho nada, não sou boa, vou desistir disto, já não quero saber disto. Não. Fracasso é mãos na massa, bora lá perceber internamente, externamente, o que é que eu posso reajustar aqui. Há algo que tu falaste aqui que também pode ser importante trazer, e tu podes ser alunas assim, que é eu nunca estar contente com nada do que eu faço. E eu mudo de nicho, e eu falo avatar, não sei como é que tu falas, mas eu mudo o meu nicho, eu mudo o meu avatar. Eu mudo o que eu faço, então eu falo sobre isto, depois falo sobre aquilo, e eu nunca estou contente. Porquê? Porque, atenção, às vezes há pessoas que também nunca estão satisfeitas, refugiam-se em achar que o problema é o avatar, o problema é a minha mentora, que não é boa mentora, o problema é o curso que eu tenho que... isto não serve, o problema é sou eu que preciso estudar mais. E cuidado, porque isto são armadilhas, mais uma vez, associadas a uma necessidade muito forte de eu me sentir amada, e eu acho que nunca nada está como eu queria que estivesse, mas na verdade isto é só um trabalho que essas pessoas precisam fazer de se conhecerem e de entenderem, não, o problema não é a técnica, o problema é que eu preciso me encontrar. E eu preciso desbloquear o que eu tenho dentro de mim. Porque se eu não desbloquear, nunca nada vai estar bem. Sem dúvida. E há muita gente que aqui também procura o quê? Muito mais conhecimento. Eu acho que o conhecimento é incrível, atenção. Mas é feito de uma forma de eu estar a procurar
milagre e de repente eu tiro uma formação de coaching, não sei das quantas, e depois vou tirar um outro curso de não sei o quê, de emoções, e depois vou tirar um outro curso outra vez de mais uma cena qualquer para me fazer ganhar mais dinheiro, e depois vou tirar tipo outro curso qualquer para desbloquear a abundância não sei aonde, e porque ainda não consegui desbloquear isto, ainda não consegui colocar o foco, não sou produtiva, vou tirar 3 cursos sobre produtividade. E eu sinto que muitas pessoas também ficam presas em tudo isto, não é? Que é, eu não sou boa o suficiente, os clientes não estão a ter resultados na área da nutrição, então significa que eu preciso tirar mais 10 cursos de nutrição, 10 formações de nutrição para ver se os clientes têm resultados, não é? Então eu acho que aqui é muito importante nós percebermos realmente onde é que nós precisamos de mais conhecimento, irmos lá, tirarmos formações. Acho incrível. Hoje em dia eu continuo a investir em formações e sempre vou continuar a investir. Mas tem que ser mais no sentido de complementar aquilo que nós já temos e complementar, acrescentar valor ao que já temos. E não numa perspectiva de, porque algo não está a acontecer, então significa que é isto que me vai salvar, é isto que vai ser o meu milagre. O que é que acontece muitas vezes? Vão lá, tiram o curso ou vão lá e fazem não sei o quê e aquilo não resolveu o problema. Porque lá está o problema não é fora. Porque o problema não estava no curso, o problema estava cá dentro. É muito importante entender isso. Porque a maior parte das pessoas até não consegue agir achando que não tem conhecimento suficiente. E não é sobre o conhecimento. Não é sobre eu ter ou não ter conhecimento. A maior parte das vezes não está associado a conhecimento. Porque se outras pessoas têm resultado com o conhecimento que eu tenho, então, pera lá. Se outras pessoas já conseguem e eu ainda não consegui, será que é mesmo o curso? Normalmente não é. Então, isso é uma armadilha, né, do nosso ego, de nos fazer achar que eu preciso mais uma formação, de mais uma mentora, de mais um cursinho, de mais algo assim, porque este ainda não resultou, este ainda não está muito bem, este ainda não, e na verdade eu só estou em inação, eu só estou bloqueada. É importante reconhecer isso, porque se eu não reconheço, eu estava aqui a dizer o passo a passo, é um dos passos, reconhecer, compreender. Se eu não reconheço, eu não mudo e continuo. Claro. O último passo que eu ia dizer, queres acrescentar alguma coisa? Não, podes seguir. O último passo que eu queria dizer eu disse, primeiro compreensão, vou só repetir para quem... Compreensão. O segundo, assumir responsabilidade. O terceiro, permitir-me sentir a emoção. O quarto, entender a origem dessa emoção. E o quinto, permitir-me recuperar. Então, quando eu falo em recuperar, o processo de recuperação vai ser dependente de cada pessoa. Para umas pessoas pode ter que ser fazer um trabalho de autoconhecimento. Isso é recuperação. Portanto, recuperar ou melhorar ou transmutar essa energia, como quiserem chamar. Ou então ressignificar, como quiserem chamar. Mas um trabalho de autoconhecimento aprofundado que, muitas vezes, pode ter que ser, obviamente, com ajuda, né? Ou de um terapeuta, ou de um outro profissional qualquer que queiram. Porque muitas vezes nós não temos o conhecimento. E se eu não tenho o conhecimento, eu não consigo mudar. Né? Eu posso saber que eu tenho o bloqueio do medo X, mas eu nunca conseguir libertá-lo, porque eu não sei como fazer. Afinal, eu sempre tive medo. Como é que eu lido com isso? E às vezes também ajuda muito. Aqui no processo de recuperação, eu vou acrescentar um ponto, que está relacionado com os outros, mas eu estar junto das pessoas certas. Às vezes, o meu trabalho de autoconhecimento ele está a acontecer porque eu estou no grupo certo, porque eu estou com a pessoa certa, porque eu tenho as pessoas à minha volta certas. É o ambiente. O ambiente também nos ajuda a moldar e a modelar, não é? Quem nós somos, o que é que estamos a pensar. Porque se toda a gente à nossa volta começa a pensar de determinada forma, nós também rapidamente somos influenciados por aquilo. E acontece exatamente o mesmo quando é um ambiente negativo. Rapidamente somos drenadas por aquele ambiente. A toda a hora, né? E também é muito importante o ambiente quando estamos a falar de empreender e quando estamos a falar de bloqueios profissionais. Porque às vezes o bloqueio profissional ele não é meu. Ele é do meu pai, do meu marido, do meu tio, da minha prima e ele não quer porque ele tem mais medo do que eu.
E eu deixo-me guiar por esse medo que não é meu. Também é importante reconhecer isso. Será que o medo é mesmo meu? Às vezes eu não tenho medo, mas a minha família está cheia de medo porque ela tirou um curso profissional e agora o que é que pode ser da vida dela? Se eu fosse pelo que a minha mãe e o meu pai, que com muito amor quiseram, hoje eu não estaria aqui, eu não tinha 2 empresas. Porque, e ganharia menos também, porque, enfim, os meus pais querem o quê? Segurança, mas é medo deles, não é medo meu. É importante eu entender isso. É mesmo medo meu? Às vezes não é o meu medo. É isso mesmo. Então, olhem, quem nos está aqui a ver, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar aqui à Rafaela, portanto, aproveitem estes minutinhos finais, está bem, para colocar aqui alguma dúvida, alguma questão. Pá, aquela questão que vocês estão aí, não vou perguntar isto. Perguntem, porque às vezes é mesmo essa questão, não é? Que vocês precisam de colocar cá para fora. E para terminarmos, Rafaela, queria só também, mais a nível de curiosidade, da minha parte, perceber que tipo de técnicas é que tu usas, não é? Por exemplo, eu uso muito meditação, uso muito EFT, Emotional Freedom Techniques, portanto, que tipo de técnicas é que tu usas também nas tuas terapias, na tua prática? Tá, então, eu vou falar, por exemplo, eu utilizo muito essas estratégias que tu falaste, eu utilizo muito meditação, utilizo processos de ressignificação intensos. Se estivermos a falar de terapia em grupo, porque o processo de cura ele vai funcionar melhor dessa forma. Quando estamos a falar de processos individuais, portanto, quando eu estou a fazer terapia individual, aí eu utilizo vários processos terapêuticos, e isto até é difícil de entendimento, porque eu posso dar nomes, eu vou dizer alguns nomes que estão inseridos dentro da terapia que eu faço, mas na verdade eu compilo várias áreas de terapia. Então, eu trabalho com a medicina nova germânica, osteopatia, microfisioterapia, neurociência. Eu também utilizo o coaching, porque, enfim, eu tenho um curso de coaching, então é impossível, não é? Eu não aplicar, porque afinal... O coaching é sempre a base, não é? Nós já fazemos isto e faz parte de nós, parece que faz parte de nós, falo por mim. Porque é instantâneo, não é? É uma ferramenta muito boa. Portanto, eu utilizo todo o meu conhecimento, eu não me sei desconectar do meu conhecimento. E isto por acaso é engraçado, porque há muitas pessoas que têm até medo de dizer... Eu falo assim muito abertamente, eu digo, eu utilizo estas áreas todas, as pessoas querem um nome. Eu já me desapeguei de ter um nome, porque afinal eu sou o somatório de tudo isto. Eu não consigo dizer-vos um nome. Agora, enfim, associada à área da terapia, é isto que eu acabei de referir aqui. Medicina nova germânica, osteopatia, microfisioterapia. E eu utilizo todas as ferramentas que eu tenho. Mas no grupo, utilizo processos de meditação, e processos de ressignificação de uma forma muito intensa para ajudar a pessoa eu utilizo, meu Deus, como estava a esquecer da ferramenta que mais mudou a minha vida, é constelação familiar e sistémica. Eu não sou consteladora, mas eu utilizo muito as bases da sistémica de constelação familiar porque, a meu ver, movem tudo na nossa vida. Mesmo. Olha, obrigada aqui pela tua partilha. Portanto, era mais uma curiosidade minha, lá está. É óbvio que nós depois acabamos por ser um somatório disso tudo, isso também me acontece muito, que não é só uso isto ou aquilo, não é? Portanto, às vezes eu acho que nós, quando vamos aprendendo, vamos integrando aquilo que nos faz mais sentido de cada uma das áreas que vamos explorando, não é? Isso também deve acontecer contigo. E depois, quando a pessoa está à nossa frente e quando fala connosco, vamos deixando de fluir e se calhar já estamos a aplicar coaching, já estamos a aplicar a constelação, já estamos a aplicar, não é, 1500 coisas só ali, porque é o que nos vai fazendo sentido. É tal dança que tu falas, que eu acho que isto acontece muito também quando estamos a atender pessoas, esta dança, deixarmos fluir e não ficarmos também rígidas, é assim, é assim, é assim, e não posso incluir aqui uma outra pergunta, não posso fazer aqui uma outra técnica, e acho que é essa dança que tu falas que eu também me identifico muito. Portanto, acho que entretanto não temos aqui nenhuma partilha, temos aqui só a Ruth a partilhar. Ai, maravilhosa, obrigada Ruth, obrigada a todos que estão aí desse lado, que eu acredito que vocês tenham tirado daqui muitos insights. Eu própria tirei, portanto, Rafaela, muito obrigada. Foi muito obrigada por teres aceito este convite, foi muito bom estar aqui à conversa contigo, adorei esta troca de ideias, esta partilha.
E portanto, também quem quiser seguir a Rafaela, vocês já sabem, aqui Instagram também, basta clicarem aí. Quem quiser seguir a Teresa também pode seguir, se houver aqui alguém do lado. Portanto, acho que aqui é fácil. E queria dar só aqui um recado muito importante, que tu também falaste aí da situação dos vídeos, e eu também demorei 8 meses para gravar a minha primeira live, sabes? Lá atrás, demorei 8 meses para gravar a minha primeira live, que foi em 2018, e lá está, nós passamos por estes momentos e por estes bloqueios. Então hoje quero-vos dizer que lancei o meu primeiro episódio do meu podcast e que tem mesmo esse título, que é os 5 maiores bloqueios na hora de gravar vídeos e lives. Portanto, eu vou colocar aqui no link da bio, depois se eventualmente vocês quiserem ouvir o podcast, já posso deixar aqui este recado, está bem? Então vá, Rafaela, grande beijinho. Obrigada. Bom dia, obrigada.